Olá, minhas amigas e meus amigos da leitura popular da Bíblia, que nós também chamamos de CEBI. É uma leitura popular que a gente conversa sobre a Bíblia. Nós estamos conversando nesses vídeos sobre o livro do Ato dos Apóstolos. Então, o Ato dos Apóstolos, nós temos então duas grandes partes. A primeira parte do Ato dos Apóstolos começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 11, versículo 18. A partir do capítulo 11, versículo 19, até o capítulo 28, 31, é a segunda parte do livro do Ato dos Apóstolos. Então nós já estamos aqui gravando então já o 10º vídeo. E nesse vídeo a gente já vai passar então para a segunda parte do livro do Atos dos Apóstolos. A primeira parte do livro dos Apóstolos fala mais da igreja de Jerusalém, a igreja de Pedro, que a gente chamava lá na primeira parte a igreja dos 12. E agora vamos começar a chamar a igreja dos 7. A igreja dos 12 era mais ligada a Jerusalém, mais ligado à lei, mais ligado ali ao sacerdote da antiga aliança. Mas agora eles também estão fazendo passando uma passagem para a nova aliança. E agora o sacerdote agora é o próprio Jesus. Até a carta dos Hebreus vai falar sobre esse assunto aí, muito importante. A nova visão. Então eles estão vivendo uma nova visão, estão vivendo uma nova, vamos dizer assim, um novo tempo. O que é esse novo tempo? O que é essa nova visão? É a ressurreição. Lá na antiga aliança é dente por dente e olho por olho. Então a igreja dos 12 também está fazendo essa passagem, mas está tendo uma dificuldade. Eles estão fechados entre os muros de Jerusalém, os muros da Palestina. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós temos que caminhar, nós temos que ir em frente. Por isso que o livro do Atos dos Apóstolos, a primeira parte, não fala nada de cristãos, fala só do caminho. Olha, nós estamos no caminho ou nós estamos na caminhada. Então, o caminho é o segmento de Jesus. E caminhada significa a nova evangelização. Então, evangelização. Agora, Jesus ressuscitou e nós temos que caminhar. Então, o tema da segunda parte do livro do Atos dos Apóstolos diz assim: os pagãos chegaram. E agora? Quer dizer, era só nós, né? Nós lá que seguimos Jesus, nós que vimos, nós que convivemos com ele. Mas agora chegou aqueles que não conviveram, não viram ele pessoalmente como nós vimos, que é a primeira parte do livro do Atos dos Apóstolos. Mas agora nós somos testemunha disso. Então a comunidade vai ter que andar. O conflito entre a igreja, vamos dizer assim, a comunidade, a igreja de Jerusalém, que é chamado a igreja dos 12, o conflito, o primeiro de tudo era com a sinagoga, era com a comunhão de mesa, né? Quer dizer, tudo quem é impuro não podia chegar perto da comunhão de mesa deles. Quem que é impuro? É os pagãos. Pagãos, chamado da Bíblia, é chamado de gentios, ou é chamado também de estrangeiros, ou é chamado também de gregos. Então, tudo isso aí é pagão. Claro que na nossa linguagem católica, sempre já aprendeu que pagãos são aqueles que não são batizados. Aqui não, pagãos são os estrangeiros. Muito bem, e o Pedro teve uma grande visão aqui no capítulo 18, que vai, o capítulo 18, começando então com, ou melhor, capítulo 11, perdão, que vai então do capítulo 11, que vai do 11, né? Ele começou no capítulo 10,
quando ele foi parar lá em Jope, né? E lá ele, na casa de Cornélio, ele teve uma grande experiência de Deus, o Pedro. E ele entrou na casa do pagão, e ele batizou os pagãos, e ele comeu com os pagãos. E quando ele voltou para Jerusalém, ele viu que todo mundo estava bravo com ele, todo mundo estava contra ele. Mas daí ele chamou o pessoal lá e disse: olha, pessoal, eu tive uma visão. E contou toda a visão para o pessoal. E quando ele contou toda essa visão para o pessoal ficar tão feliz, ficar tão alegre, que dizer, então é isso que nós precisamos fazer. Então, aí no finalzinho aqui do capítulo 11, depois que ele conta toda essa alegria que ele passou, ele diz: os pagãos chegou. E agora? É igual no dia de hoje. Nós estamos vivendo uma igreja cada dia caminhando diferente, né? Nós tivemos todos os papas, né, na nossa igreja foram importantes na sua época, né? Então, ultimamente, nós tivemos aqui o João Paulo II, que andou o mundo. Depois veio o Bento XVI, na característica deles, deixou coisas boas. Teve até o sínodo da palavra, o sínodo da Bíblia, aqui a palavra de Deus que a gente segue. Teve o sínodo da Bíblia, o Papa XVI. Em 2008 teve esse sínodo. O que é sínodo? Na Assembleia, os bispos do Brasil se reúnem todo ano, em Aparecida ultimamente agora. Vem o bispo do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Leste, todos os bispos. Reúne lá quase 400 bispos para falar da sinodalidade. O que é sínodo? O que é sinodalidade? A palavra sínodo, ela vem de sim. Ó, sim. É S-I com N. Sim, não é com M. Sim significa união. Ó, ter a mesma ideia, a mesma palavra. Claro que a igreja não precisa ser todo mundo uniformizada, todo mundo igual. A igreja do Nordeste tem a sua caminhada. A igreja do Rio Grande do Sul tem a sua. O Centro-Oeste também. Do Sul. Agora, o importante é a diretriz. E qual que é a diretriz? É levar a palavra de Deus através do Espírito Santo. O livro do Atos dos Apóstolos começa assim. Quem escreveu o livro do Atos dos Apóstolos é o Lucas. E ele escreveu o Evangelho também. No Evangelho, Jesus levava a palavra. Agora Jesus foi, ressuscitou, e ele enviou seus apóstolos e apóstolas. Então o livro do Atos dos Apóstolos fala muito da mulherada, que está caminhando junto, fazendo essa sinodalidade. Sim, homens e mulheres, leigos e leigas, sacerdote, bispo, diácono, todo mundo vivendo neste caminho. Então o conflito com o império em torno da acusação de subversão, né, vai dizer que eles estavam subvertendo o mundo inteiro. Vai falar agora nessa segunda parte, né, que não falava. Mas o que acontece tudo isso? A força do Espírito Santo ajuda a romper barreiras. A mão do Senhor estava com eles. Um grande número e converteu-se. Aonde está isso? Está em Atos 11, 21. Olha o que vai dizer aqui, só para vocês verem aqui. Ó. A mão do Senhor estava sobre eles. Um grande número acreditou e converteu no Senhor. E a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém. E essa enviou Barnabé até Antioquia. Então agora nós vamos falar, a igreja saiu, derrubou os muros de Jerusalém, derrubou os muros da Palestina e foi para Antioquia. Antioquia é uma cidade com 500 mil habitantes. E ela estava na beira lá do mar, né, no país da Síria, aonde Paulo, a gente viu aquele vídeo lá de Atos 9, que Paulo ia indo para Damasco para perseguir os cristãos.
no capítulo 9, então diz que ele caiu por terra. E ele escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que você está perseguindo. Então, quando ele estava perseguindo Jesus, ou melhor, a comunidade, ele estava perseguindo Jesus. Então, agora, daqui para frente, nós vamos ter que conviver com esse novo jeito de ser igreja daquela época. E eu falando lá da Assembleia dos Bispos, né? Então, a Assembleia dos Bispos todo ano se reúne para refletir, para rezar, para conversar. Como é que pode ser a igreja daqui para frente? E nós vamos também passar aqui por o texto aqui do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que teve essa grande assembleia. Foi o primeiro concílio da igreja primitiva. Reuniu o pessoal de Jerusalém e reuniu o pessoal que estava trabalhando fora de Jerusalém, várias igrejas, várias comunidades, vários temas, e foram discutir. Agora, o bonito dessa assembleia, né, vamos chegar lá, vamos aprofundar mais, ninguém ficou puxando sardinha para o seu lado. Cada um foi colocar o modelo de igreja, a experiência de igreja que eles estavam vivendo. Então, Paulo, ele é o missionário modelo daqui para frente. E o que dizia lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15? Este homem é para mim um vaso escolhido. Então, olha que bonito, pessoal. Então, aqui nós estamos, então, agora já entrando para a segunda parte. Então, o versículo 18 termina a primeira parte. Eu vou ler para vocês verem no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 18, termina assim. Ó. Ao ouvir isso, eles se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: realmente também aos gentios, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Graças a Deus. O Pedro contou tudo aquilo que ele tinha sentido lá em Jope, lá na casa de Cornélio. Ele ressuscitou Tabita, ele curou doentes, ele comeu na casa dos pagãos. Quando ele voltou, o pessoal estava bravo. Mas ele contou: o Espírito Santo me tocou. E agora? Como é que nós vamos fazer? Vamos ficar parados aqui ou não? É como hoje, pessoal. Os anos se passam, a família cresce, os filhos saem de casa, vão se casando, encontrando-se no seu caminho. Mesmo morando longe, todos continuam unidos. E em certas ocasiões, promove encontros para manter a celebração da união. De vez em quando, os pais estranham o jeito diferente dos filhos. Nossa, já não é mais como antigamente. Olha o meu neto como é que está. Olha a minha neta como é que está. Não entende e às vezes criticam. Mas uma boa conversa, né, chega a evitar brigas, acalmar. Isso vai trazendo uma experiência nova. E o Espírito Santo, ele veio trazer a paz. Né? Então você que está aí do outro lado, está fazendo o curso do livro do Atos dos Apóstolos, leia o livro do Atos dos Apóstolos. É a grande catequese do tempo pascal. E nós estamos estudando aqui 20 encontros, vai ser 20 vídeos sobre o livro do Atos dos Apóstolos. Então vamos participar, vamos viver, que é muito importante. E lá em Antioquia, então, eles foram. E lá eles começaram a participar. Então eu vou ler aqui um pedaço do texto para vocês verem que lá, pela primeira vez, o capítulo 11 do livro do Atos dos Apóstolos, versículo 26, vai dizer assim, olha, ou melhor, 25, perdão, 26 mesmo, Atos 25, 26, vai dizer assim, olha. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, e o encontrou e o levou para Antioquia. Conviveram nessa igreja durante um ano inteiro e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Olha que bonito. Até aqui não tinha cristãos. Até aqui tinha caminhada.
o pessoal que estão caminhando. Mas lá chegaram a essa conclusão: olha, nós somos de Jesus. E quem segue Jesus, Cristo, então deve ser cristão. E isso aí está com nós até hoje, né? Hoje nós temos essa identidade aqui. Então, e essa identidade dos primeiros cristãos levou uma força muito grande para eles. Então, o capítulo 11, a partir do versículo 19, que vai até o capítulo 28, né, 31, vamos conversar sobre esse assunto. Nesse vídeo de hoje, aqui passa muito rápido, né? O capítulo 11, de 19 e 21, vai contar a história da fundação da igreja da comunidade de Antioquia. Uma cidade muito grande, 500 mil habitantes, tinha lá por volta de uns 50 mil judeus que moravam lá. E o versículo 22 ao 24 vai dizer, então, a organização das comunidades. Então, você lê, pega, estão assistindo esse vídeo, estão fazendo o curso, lê esse texto muito bem lido aí para vocês verem como é que é a importância, né? E Barnabé e Paulo em Antioquia. O Paulo, que caiu do cavalo, que a gente viu lá no capítulo 9, e ele que era perseguidor, agora o pessoal queria matar ele. Levaram ele correndo e esconderam ele lá na cidade dele, Tarso. Pessoal, lá ele ficou 11 anos. É brincadeira? Ele que fabricava barracas, o pai dele tinha uma indústria de barracas, ele que era classe média alta, ele era um doutor da lei, estudou, agora ele não era mais nada. Ele não era mais nada. Acabou tudo aquilo para ele. Agora ele mudou de lado. Ele disse que ele falou, agora o meu ensinamento é zero. Passou 11 anos estudando. E lá, então, o Barnabé foi buscar ele e trouxe. E diz aqui que eles ficaram um ano e meio, né, trabalhando nessa comunidade aqui. Diz assim, ó, em Antioquia foi chamado, né, pela primeira vez, o nome de cristão. E eles ficaram trabalhando mais de um ano e meio nessa comunidade e criar essa grande comunidade. E daqui o Paulo partiu para a primeira viagem. Então, na história aqui vai aparecer 4 viagens de Paulo. Essa aqui, você vai lá na Bíblia, olha no mapa lá, todas as Bíblias tem um mapinha lá, tem lá Antioquia, tá pertinho do mar Mediterrâneo, na Síria. Ele partiu dali, passou pela ilha e foi até lá na cidade de Derbe, andou por aquela cidade lá e depois voltou de novo para Antioquia. Depois a segunda viagem ele parte de Antioquia de novo. Então, três viagens de Paulo, ele vai e volta. E na quarta viagem ele não volta mais. Ele vai para Jerusalém, cumprindo-se a profecia que o evangelho tem que chegar até o fim do mundo. O evangelho tem que chegar até os confins da terra. E os confins da terra, para Jesus e para a comunidade, é Roma. E chegou em Roma. Chegou em Roma. Então a igreja chegou em várias regiões. E ela chegou até Roma. Aí fica assim uma pergunta para nós, né? Como é que é a diferença desses cristãos daquela época e desses cristãos de hoje? Por exemplo, até hoje, carregando esse nome que nos distingue e nos dá identidade. Eu sou cristão, você é cristã, nós participamos da Eucaristia, nós acreditamos na ressurreição. Será que nós ainda tem esse mesmo significado que tinha naquele tempo para o povo de Antioquia? Nos Atos dos Apóstolos, esse nome evoca a primeira coisa. O que é a primeira coisa? A coragem desses primeiros cristãos de superar preconceito, contar a boa nova. Qual que era a novidade? A ressurreição. Ele estava vivendo de novo a ressurreição, essa boa nova. E essa sua determinação de viver em comunhão com todos aqueles e aquelas que tinham cultura diferente, costume diferente, vida diferente.
Então, esse foi a segunda coragem. E a terceira coragem foi ouvir Jesus. Vamos dizer assim, a profundidade, vamos dizer assim, e a vivacidade da sua fé em Jesus Cristo. Fator de unidade que nos leva a derrubar muro de separação. Ah, o fulano ali é de tal igreja. Mas espera aí, ele está fazendo bem? Beleza. Ah, o fulano é de tal partido. E eu não gosto daquele partido? Não. Ele está fazendo bem? Ela está fazendo bem? Então, tá bom. Nós não podemos vestir só uma camisa. A igreja é plural. O importante aqui, o critério aqui é Jesus. E o que Jesus fazia? Levava a vida. Jesus leva você a vida. Então, a grande importância, leia esse texto lá então. E a partir daqui, nós vamos cada vez aprofundando mais. O próximo vídeo, então, vai ser o capítulo 12, que ainda vai falar o conflito da igreja de Jerusalém com o império. Aqui no caso com Herodes, que mandou matar Tiago, queria matar Tiago, queria matar o Pedro, mas também não conseguiu matar, que prendeu. Então, eles começaram a perseguir os cristãos daqui para frente. Eles queriam acabar com os cristãos. Acabou? Não. 2000 anos atrás, você está aí e eu estou aqui. Nós somos cristãos, nós somos cristãs, porque nós acreditamos no projeto de Jesus. Daí, para nós encerrando, né, que só falta 4 minutos, nesse dia, estou no capítulo 11, ainda é versículo 27, nesse dia, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, por meio do Espírito Santo, começou a anunciar que uma grande fome estava para vir sobre a terra. Foi o que aconteceu no reinado de Cláudio. Então, os discípulos decidiram, cada um, segundo a sua possibilidade, mandar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos anciãos essa ajuda através de Barnabé e Paulo. Olha que beleza! Cláudio, que ele viveu lá, então, né, o imperador Cláudio, ele viveu de 41. Então, Cristo foi crucificado no ano 33, né? Então, aqui já está 8 anos depois, do ano 41 até o ano 54. E esse imperador foi terrível. Ele matou tanta gente que chegou até acabar com as madeiras. Não tinha mais madeira. E ele vendia o pessoal como escravo. Então veio também a grande fome, né? E através de Paulo, diz aqui, né, e Barnabé, fizeram uma grande coleta para ajudar. Então não era só a palavra, tinha gesto também. Era o gesto da partilha, aquele que fala no Atos 2. Eles viviam em comunhão. Primeiro vivia os ensinamentos de Jesus. Depois vivia em comunhão. E depois em partilha e oração. Olha que 4. Primeiro ensinamento. Depois vivia em comunhão. Partilha e oração. Quer dizer, veio em comunhão, quer dizer, comunidade. Um amando os outros. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui. É só um resuminho desse assunto. Passando a primeira parte do Atos para a segunda parte do Atos. 2 grandes partes que o Atos dos Apóstolos tem. Então ficamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E partilhe esse vídeo com muita gente. Quanto mais gente você mandar, é melhor. Porque o pessoal vai... Você está mandando a palavra. Ah, mas alguém apaga, joga fora, é problema dele. Mas você fez sua parte. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.